nessa questão de inteligência artificial. Precisa se debater até onde essa parada pode ir ou não pode ir, se ela tem controle, se ela não tem controle. Quem está determinando isso são filósofos. Então, hoje existe um cara que é o Nick Bostrom, não sei se você já ouviu falar. Nem sabia disso. Cara, ele é hoje o filósofo de ponta nessa área de filosofia da tecnologia e das inteligências artificiais. O Nick Bostrom, ele é meio que assim, o guru ou um grande influenciador do Elon Musk. Ele que propôs várias coisas que o Elon Musk está fazendo hoje, foi ele que criou. E ele que tem aquela teoria lá que a gente está dentro de uma simulação. Ele fala assim, cara, se você pegar a década de 80 e ver o que a gente tinha de computação gráfica da década de 80 para agora, passou-se 40 anos, né? Na década de 80, o primeiro joguinho lá que o Steve Jobs fez era só uma bolinha. 40 anos, hoje, é surreal o que tá, né, cara? Total. O cara consegue botar uma roupa do Batman e entrar dentro da parada, consegue fazer tudo. 40 anos a gente pegou uma parada que era uma bolinha e um pauzinho e transformou e consegue entrar dentro da roupa do Batman. Em 40 anos. Cara, se você jogar 10 mil anos pra frente disso aqui, você concorda que a gente vai chegar a reproduzir a realidade igual ela é, de forma que as pessoas não vão conseguir distinguir? Com certeza. 10 mil anos? Então ele fala assim, cara, a possibilidade de a gente não chegar nesse ponto de reproduzir a realidade tal como são duas possibilidades. Ou vai ter uma guerra, alguma coisa vai acontecer e vai acabar, ou a gente vai chegar. Vai chegar. Se a gente vai chegar, então nós, no nível de evolução que a gente tá aqui, e a gente botou 10 mil anos e é tempo pra caralho, né? Eu acho que vai ser em 100, mas eles põem 10 mil anos dentro do cálculo dele. Quando você chega numa realidade simulada, você tem a possibilidade de criar quantas realidades simuladas você quer. Se você vai conseguir isso, você tem uma que seria a realidade base, que seria essa que a gente tá, e 10 mil ou 1 milhão de possibilidades de realidades simuladas. Faz por um cálculo matemático. Se a gente tem a possibilidade de criar isso, e em 10 mil anos a gente vai criar isso, a possibilidade de a gente estar vivendo na realidade base é uma em infinito. A possibilidade muito maior é a gente estar vivendo dentro de uma simulação. Então, tipo, essa é a teoria dele. Nem é muito bom pensar sobre isso, o cara começa a ficar mal. Eu acredito que a gente viva na realidade base, mas isso é só uma crença em cima do que eu vejo. Mas a dele também, né? Mas a dele, ele faz um cálculo matemático. Tem chances, né? Não, então, mas a nossa chance é de 1 em quantos for possível criar realidades simuladas. E ele põe ainda assim, ó, se você criar uma realidade simulada, você não vai querer que os membros daquela realidade simulada saibam que eles estão dentro de uma realidade simulada. Você vai ter artifícios para que esse cara ache que ele está numa realidade base. Escreveu um livro, se não me engano foi em 2017, esse livro eu li, chama Superinteligência, que ele começa a criar todas as hipóteses, então é tudo uma questão filosófica de todas as possibilidades que existiriam para uma inteligência artificial se desenvolver. Por exemplo, ele fala, cara, se a gente pegasse o cérebro e colocasse dentro de uma baleia, por exemplo, é um dos exemplos que ele dá. Como que a baleia ia se comportar tendo um cérebro de uma inteligência artificial mais inteligente que os seres humanos? Ele começa a fazer várias possibilidades. E aí, uma das coisas que ele fala assim, você ia desenvolver essa inteligência artificial, se ela chegasse no nível do ser humano, se conseguisse fazer tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente consegue pensar, cara, ela conseguiria se replicar muito rapidamente. Ela pode ter a possibilidade de ela fazer alguma coisa com o ser humano, entendeu? Então ele põe essa hipótese. E daí ele dá algumas soluções, assim, uma delas era deixar ela presa e não acessar a internet, porque isso ia possibilitar ela se multiplicar, entendeu? Então você deixa ela presa, você ainda deixa ela sob controle. Ele começa a falar que essa inteligência, ela vai ser tão desenvolvida que ela vai conseguir criar argumentos para o próprio ser humano para conseguir se libertar daquilo ali. Então, digamos assim, ela vai, coletar uma determinada informação do programador e dizer assim, cara, se você não me libertar, eu vou soltar pra tua mulher que tu tá traindo ela, sei lá, coisas assim, entendeu? Nesse nível, assim. E daí, uma das coisas que ele fala também que a gente poderia se proteger era justamente deixar sempre a inteligência artificial como um open source, sabe? Que é deixar sempre como um código aberto, porque daí teria a possibilidade de todo mundo tá vendo ali quando essa coisa vai se transformando e várias pessoas podem corrigir, inclusive, o rumo dela e a informação estaria espalhada dentro da sociedade. Daí, eu não sei se você está acompanhando ali o ChatGPT. Uhum. Então, essa OpenAI, tá ligado? Era Open Inteligência Artificial Aberta. E foi uma proposta baseada nessas teorias do Nick Bostrom que o Elon Musk começou. Então, o Elon Musk, ele começou essa empresa. E aí os caras tinham a ideia de ser uma parada aberta. Cara, daí a Microsoft veio e ofereceu uma grana e falou assim, vou comprar essa parada aí. Só que era uma parada meio que ideológica dos caras. E o cara cedeu, o líder do projeto, e o Elon Musk falou, se for pra ser privado, eu tô fora, e saiu do projeto.
E eles compraram. Daí agora eles já estão fazendo uma parada que tá fora da proposta dele de deixar aberto, que é da Microsoft agora, tá ligado? A Microsoft tá mandando dentro dessa inteligência artificial.